Ela caminhou até o fazendeiro enquanto toda a tribo a observava, achando que era só mais um gesto de rebeldia juvenil. Mas quando ela segurou a mão dele, como se estivesse abandonando tudo o que conhecia, o mais velho dos anciões empalideceu, porque reconheceu naquele gesto algo que ninguém ousava mencionar. A jovem começou a tremer, incapaz de explicar por que o fazendeiro olhou para ela como se esperasse por isso há anos, e o silêncio que caiu sobre todos fez até os guerreiros prenderem a respiração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Se continuar olhando para o outro lado do rio desse jeito, vai acabar caindo dentro dele um dia desses, disse Raoni com um sorriso, fazendo Iracema dar um pulo de susto. Iracema estava agachada na beira do rio cristalino, com as mãos mergulhadas na água clara enquanto observava a grande fazenda que se erguia do outro lado. O sol da tarde batia nas janelas da casa principal, fazendo-as brilhar como ouro. "Você me assustou", ela respondeu, levantando-se e secando as mãos em sua saia colorida. "Só estava pensando." "Pensando no quê? Naqueles fazendeiros que querem tomar nossas terras?" Raoni cruzou os braços, o rosto jovem endurecido pela desconfiança. Iracema sacudiu a cabeça, fazendo seus cabelos castanhos claros balançarem. Diferente dos outros membros da tribo Guarani, seus cabelos não eram totalmente pretos, e seus olhos verdes refletiam a cor do rio. "Não sei explicar, Raoni. Às vezes sinto como se houvesse algo me chamando daquele lado." Raoni observou o rosto da prima por alguns segundos. Desde crianças, ele nutria sentimentos por ela, mas nunca havia conseguido dizer isso claramente. "Você nasceu aqui, Iracema. Seu lugar é com seu povo, com seu pai." Ao mencionar o pai de Iracema, ambos olharam na direção da aldeia, onde o pajé Jurandir estava sentado em frente à sua cabana, conversando com os mais velhos. Aos 68 anos, o pajé ainda era respeitado por todos por sua sabedoria. Do outro lado do rio, na varanda da grande casa da Fazenda Estrela do Norte, Roberto Mendes observava a aldeia indígena com uma expressão séria. Seus 45 anos pareciam pesar mais naquele fim de tarde. Ele segurava um copo de café, mas mal o tocava. "Pai, os peões precisam de instruções sobre a cerca norte", disse Carlos, seu filho de 25 anos, aproximando-se da varanda. Ao ver que o pai olhava para a aldeia, revirou os olhos. "De novo olhando para aquele lado? O que tanto você vê naquele lugar?" Roberto levou alguns segundos para responder, como se estivesse voltando de um lugar distante. "Nada, filho. Só pensando nos negócios." "Ah, falando em negócios", Carlos se animou. "Já está na hora de avançarmos com a compra daquelas terras perto da floresta. Poderíamos dobrar nosso rebanho com aquela área." Roberto franziu o senho. "Aquelas terras ficam muito perto da aldeia, Carlos. E daí? Temos os documentos, não temos? A terra é nossa por direito." Roberto não respondeu. Seu olhar voltou para a aldeia, onde uma jovem de cabelos castanhos claros se destacava entre os outros. Ela parecia estar coletando algo na beira do rio. De volta à aldeia, Iracema entrou na cabana onde seu pai descansava após o dia de trabalho. O pajé Jurandir sorriu ao vê-la. "O que minha filha trouxe hoje da floresta?" perguntou ele, olhando para a pequena cesta que Iracema carregava. "Folhas de jatobá e sementes de urucum. Vovó Jurema disse que faltavam para os remédios do pequeno Apuã." O pajé assentiu, satisfeito. Sua filha tinha aprendido bem o conhecimento das plantas. "Pai", Iracema hesitou. "Por que sou diferente dos outros?" O velho pajé ficou imóvel por um momento. "Diferente como, minha filha?" "Meus olhos, meu cabelo e esse sentimento estranho que tenho às vezes, como se uma parte de mim não estivesse aqui." Jurandir suspirou profundamente. "Você se parece com sua mãe, Iracema. Jandira era especial, assim como você." "Mas mamãe também era diferente? Também tinha olhos verdes?" O pajé levantou-se lentamente. "É tarde. Amanhã temos que preparar a aldeia para a visita de Dona Conceição. Ela quer falar sobre a escola." Iracema percebeu que o pai havia mudado de assunto
como sempre fazia quando ela perguntava sobre sua mãe. Na manhã seguinte, a professora Dona Conceição chegou à aldeia. Uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos presos em um coque, ela ensinava tanto para as crianças da cidade quanto para os jovens da aldeia. Iracema, que bom te ver, exclamou Dona Conceição abraçando a jovem. Estava pensando em convidar você para me ajudar na escola. As crianças adorariam aprender sobre as plantas medicinais. Seria um prazer, Dona Conceição, sorriu Iracema. Vou falar com seu pai, mas antes quero te contar uma novidade. A professora baixou a voz. Seu Roberto da Fazenda Estrela do Norte está querendo comprar mais terras que ficam perto da parte sagrada da floresta. O sorriso de Iracema desapareceu. Mas isso vai causar problemas. Raoni e os outros guerreiros nunca aceitarão. Por isso vim aqui primeiro. Quero propor uma reunião entre a aldeia e a fazenda, na escola. Um terreno neutro onde possam conversar antes que as coisas piorem. Nesse momento, Raoni se aproximou, tendo ouvido parte da conversa. Conversar? Para quê? Para eles ganharem tempo enquanto tomam nossas terras? A violência não resolve nada, Raoni, disse Dona Conceição com firmeza. Diálogo é sempre o melhor caminho. Ela tem razão, Raoni, concordou Iracema. Vamos pelo menos tentar. Raoni olhou para Iracema por um longo momento antes de responder. Você confia demais nos brancos, Iracema. Um dia vai perceber que nem todos são como Dona Conceição. Enquanto isso, na fazenda, Roberto recebia a visita da professora com uma expressão preocupada. Uma reunião com a aldeia? Não sei, Dona Conceição. Meu filho Carlos não tem paciência para essas coisas. É melhor uma reunião tensa do que um conflito, seu Roberto, insistiu a professora. Por favor, pense bem. Essa terra é importante para eles. Roberto caminhou até a janela de onde podia ver a aldeia ao longe. Está bem. Iremos à reunião na próxima semana. Quando Dona Conceição saiu, Carlos entrou no escritório do pai, irritado. Ouvi tudo. Por que concordou com essa reunião? Aquelas terras são nossas por direito. Precisamos viver em paz com nossos vizinhos, Carlos. Vizinhos? Eles são índios, pai. Não entendem de negócios, de progresso. Roberto olhou firmemente para o filho. Eles estavam aqui muito antes de nós, Carlos, e sabem mais sobre esta terra do que você imagina. De volta ao rio, ao entardecer, Iracema voltou ao seu lugar favorito. As águas do cristalino corriam calmas, refletindo o céu alaranjado do pôr do sol. Do outro lado, ela viu a figura de Roberto Mendes novamente na varanda da fazenda. Por um momento, seus olhares se cruzaram através do rio. Iracema sentiu algo estranho, como um reconhecimento que não conseguia explicar. Roberto pareceu congelar por um instante, depois levantou a mão em um pequeno gesto de cumprimento. Iracema hesitou, mas então retribuiu o gesto. Entre eles, o rio cristalino continuava seu curso eterno, separando dois mundos que estavam prestes a colidir. O gesto de cumprimento entre Iracema e Roberto foi breve, mas suficiente para despertar a curiosidade da jovem. Enquanto voltava para a aldeia, Iracema encontrou vovó Jurema, a mulher mais velha da tribo, sentada em frente à sua cabana trançando um cesto. Vi você na beira do rio, menina, disse vovó Jurema com sua voz rouca. Olhando para a fazenda de novo? Iracema sentou-se ao lado da anciã. Vovó, você conhecia minha mãe bem, não é? A velha índia parou de trançar, e seus olhos escuros fixaram-se em Iracema. Jandira era como você, curiosa, sempre querendo saber o que havia além do rio. As pessoas falam que sou parecida com ela, mas ninguém me conta muito sobre como ela era. Vovó Jurema retomou seu trabalho com os dedos enrugados, movendo-se habilmente entre as fibras. Sua mãe chegou a esta aldeia quando o fazendeiro do outro lado do rio também chegou. Faz 20 anos. Ela gostava de caminhar pela floresta sozinha, dizendo que conversava com as plantas. E como ela... Iracema hesitou. Como ela morreu? Febre. Uma febre forte que veio depois que você nasceu. Ela lutou por muitos dias, mas os espíritos a levaram quando você tinha apenas 5 anos. Iracema abaixou a cabeça. Queria me lembrar mais dela. Vá até o túmulo dela na clareira das orquídeas. Às vezes, os mortos falam conosco quando estamos perto deles. No dia seguinte,
Iracema caminhou até a parte mais densa da floresta onde ficava o cemitério da tribo. Entre árvores centenárias, pequenas marcações indicavam os locais de descanso dos ancestrais. O túmulo de sua mãe era simples. Uma pedra lisa com seu nome entalhado, cercada por orquídeas silvestres. "Mãe", sussurrou Iracema, sentando-se no chão úmido. "Porque sinto que há segredos sobre você que ninguém quer me contar." Do outro lado do rio, na fazenda Estrela do Norte, Roberto Mendes entrou em seu quarto e trancou a porta. De um esconderijo atrás de uma tábua solta no assoalho, retirou uma caixa de madeira antiga. Dentro dela, fotografias amareladas pelo tempo. Em uma das fotos, uma jovem indígena sorria timidamente para a câmera. Tinha os mesmos olhos verdes de Iracema e cabelos menos escuros que os típicos da tribo. Roberto passou os dedos pela imagem, seus olhos marejados. "Jandira", murmurou ele. Uma batida forte na porta o assustou. "Pai, está aí dentro?" Era a voz de Carlos. Roberto guardou rapidamente as fotos na caixa. "Um momento", respondeu, devolvendo a caixa ao esconderijo e cobrindo-o com o tapete. Quando abriu a porta, Carlos o encarava com expressão desconfiada. "O que estava fazendo trancado?" "Descansando, filho." "O que foi?" "Os compradores de gado chegaram mais cedo. Precisamos de você lá embaixo." Carlos olhou além do pai para dentro do quarto como se procurasse algo fora do lugar. "Está tudo bem, pai? Anda muito distraído ultimamente." "Estou bem. Vamos descer." Naquela noite, após o jantar, Roberto saiu discretamente da fazenda. Caminhou até uma pequena clareira perto do rio, um local escondido por árvores densas. Lá, o pajé Jurandir o esperava. "Você está atrasado", disse o pajé. "Desculpe." Carlos está cada vez mais desconfiado. Os dois homens sentaram-se em troncos caídos, frente a frente. Era um encontro que acontecia uma vez por ano, sempre na mesma data. "Como ela está?" perguntou Roberto com voz baixa. "Crescendo forte e saudável. Está aprendendo rápido sobre as plantas medicinais. Ela se parece cada vez mais com Jandira." O pajé assentiu. "Não apenas no rosto. Tem o mesmo espírito livre, a mesma curiosidade. Está começando a fazer perguntas sobre a mãe." Roberto inclinou-se para a frente, ansioso. "Acha que já é hora de contar a ela?" "Ainda não. Raoni está determinado a se tornar o próximo líder da tribo. Ele tem sentimentos por Iracema. Se souber a verdade agora, poderia causar um conflito grave." "Quanto tempo mais, Jurandir?" "Já esperei 17 anos. Sei que é difícil, mas precisamos protegê-la. Quando for o momento certo, saberemos." Roberto tirou do bolso um pequeno embrulho. "Queria que você desse isto a ela. Era de Jandira." O pajé pegou o embrulho e o guardou. "Direi que encontrei entre as coisas de sua mãe." Os dois homens se despediram com um abraço breve. De volta à aldeia, Jurandir encontrou Iracema adormecida em sua esteira. Seu rosto estava inquieto, como se sonhasse. E Iracema realmente sonhava. Em seu sonho, via sua mãe Jandira na beira do rio cristalino. Ela sorria e estendia a mão para alguém do outro lado. Um homem se aproximava dela, mas seu rosto estava sempre na sombra. Iracema tentava ver quem era, mas não conseguia. Sua mãe parecia feliz, rindo com o estranho. Iracema acordou sobressaltada, o coração batendo rápido. O sonho parecia tão real que ela podia quase sentir o perfume de sua mãe no ar. Olhou para o pai adormecido do outro lado da cabana e se perguntou, não pela primeira vez, por que sentia que havia um segredo grande em sua vida. Na manhã seguinte, Iracema levantou-se cedo, ainda perturbada com o sonho. Enquanto ajudava a preparar o café da manhã na aldeia, ouviu vozes agitadas vindo do centro da comunidade. Raoni estava no meio de um grupo de jovens, falando alto e gesticulando. "Acabei de ouvir do Tupã que trabalha na cidade", dizia Raoni, seu rosto normalmente calmo agora contorcido pela raiva. "O fazendeiro Roberto Mendes vai comprar mais terras, incluindo a área da floresta sagrada." Iracema se aproximou sentindo um aperto no peito. "Tem certeza disso, Raoni?"
Tenho sim. Ele foi ao cartório ontem. Quer aumentar a criação de gado. Um dos jovens guerreiros, o Birajara, deu um passo à frente. Não podemos permitir isso. Aquela parte da floresta tem as plantas mais importantes para nossos remédios. E nossos ancestrais estão enterrados lá. Raoni colocou a mão no ombro de Ubirajara. Por isso estou reunindo vocês. Precisamos nos preparar para defender o que é nosso. Defender como? Perguntou Iracema, temendo a resposta. Do jeito que for preciso, respondeu Raoni, seu olhar endurecendo. Se eles vierem com máquinas, nós estaremos lá. Nesse momento, o pajé Jurandir apareceu, apoiando-se em seu cajado de madeira entalhada. Todos silenciaram imediatamente. Que conversa é essa que ouço tão cedo? Perguntou o velho pajé, olhando diretamente para Raoni. Tio, o fazendeiro Roberto quer tomar mais terras nossas, a parte da floresta sagrada. O pajé Jurandir fechou os olhos por um momento, como se sentisse uma dor profunda. E sua resposta é violência, Raoni? Qual é a alternativa? Ficar parado vendo nossa terra ser roubada? Existem outros caminhos além da guerra, meu sobrinho. Vamos conversar primeiro. Chamarei o conselho dos anciãos. Raoni balançou a cabeça, insatisfeito. Com todo respeito, tio, conversa não impede tratores de derrubar árvores. O pajé colocou uma mão no ombro do sobrinho. Confie na sabedoria dos mais velhos, Raoni. Prometo que não deixarei nossa terra ser tomada. Enquanto isso, na fazenda Estrela do Norte, Roberto e Carlos conversavam no escritório. Um mapa da região estava aberto sobre a mesa. Esta área aqui, Carlos apontava, é perfeita para expandir o pasto. Poderíamos aumentar o rebanho em pelo menos 200 cabeças. Roberto olhava o mapa com expressão preocupada. Esta área é muito próxima da reserva indígena, Carlos. Mas não faz parte dela oficialmente, pai. Os papéis estão todos em ordem. Papéis nem sempre contam toda a história, filho. Aquela parte da floresta é importante para eles. Carlos deu um soco na mesa, frustrado. Desde quando você se importa tanto com os índios? Somos fazendeiros. Precisamos de terra para o gado. Roberto ia responder quando ouviram batidas na porta. Era Joaquim, o capataz da fazenda. Seu Roberto, a professora Dona Conceição está aqui. Diz que é urgente. Minutos depois, Dona Conceição entrava no escritório, seu rosto mostrando preocupação. Bom dia, Roberto Carlos. Vim assim que soube da notícia sobre a compra das novas terras. As notícias correm rápido em Águas Claras, comentou Carlos irritado. É uma cidade pequena, respondeu Dona Conceição. Roberto, você sabe o que está fazendo? Aquela área é considerada sagrada pelos Guarani. São apenas árvores, Dona Conceição, interrompeu Carlos. Podemos plantar outras depois. A professora olhou firmemente para Carlos. Não são apenas árvores, rapaz. É história, é cultura. São remédios que não crescem em qualquer lugar. E mais importante, é a paz desta região que está em jogo. O que quer dizer? Perguntou Roberto. Raoni está reunindo os jovens guerreiros. Eles estão falando em lutar pela terra. Roberto empalideceu. Não quero conflito, Dona Conceição. Então sugiro uma reunião. Na escola, terreno neutro. Vocês e representantes da tribo para conversarem antes que as coisas piorem. Reunião? Carlos riu sem humor. Para quê? A terra é nossa por direito. Porque é o certo a fazer, respondeu Roberto para surpresa do filho. Marque a reunião, Dona Conceição. Estaremos lá. De volta à aldeia, o conselho dos anciãos estava reunido. O pajé Jurandir acabara de contar sobre a ameaça às terras sagradas. Raoni e outros jovens guerreiros estavam presentes, mas tinham que permanecer calados durante a fala dos mais velhos. Devemos aceitar o convite de Dona Conceição para esta reunião, concluiu o pajé. É uma chance de resolver isso pacificamente. Cauê, um dos anciãos, balançou a cabeça. Os brancos só entendem a linguagem do dinheiro, Jurandir. Esta reunião será uma perda de tempo. Talvez, respondeu o pajé, mas é melhor tentar a paz antes de pensar na guerra. Raoni, não conseguindo mais se conter, levantou-se. Enquanto conversamos, eles estão planejando. Precisamos agir. E agiremos, disse o pajé Jurandir com firmeza.
Primeiro com palavras. Se não funcionarem, então pensaremos em outras medidas. O olhar do pajé cruzou com o de Iracema, que estava sentada silenciosamente observando tudo. Ela percebeu algo estranho nos olhos do pai. Um medo que ia além da preocupação com as terras. A reunião será em 3 dias na escola, informou o pajé. Eu, Raoni, Iracema e mais 2 guerreiros iremos. Por que Iracema? Questionou Raoni. Ela não é guerreira nem anciã. Porque Iracema conhece as plantas da floresta sagrada melhor que qualquer um. Ela pode explicar por que são tão importantes. Naquela noite, Iracema não conseguiu dormir. Pensava na reunião que estava por vir e no estranho olhar de seu pai. Algo lhe dizia que aquele encontro com os fazendeiros seria mais importante do que qualquer um poderia imaginar. Os 3 dias passaram rapidamente, e a manhã da reunião chegou. Iracema havia preparado uma bolsa com amostras das plantas medicinais mais importantes da floresta sagrada para mostrar na reunião. Suas mãos tremiam levemente enquanto arrumava tudo. "Está nervosa?" perguntou o pajé Jurandir entrando na cabana. "Um pouco, pai. Nunca participei de uma reunião tão importante." O pajé sentou-se ao lado da filha, seu rosto envelhecido mostrando linhas profundas de preocupação. "Iracema, hoje pode ser um dia difícil. Quero que prometa que não importa o que aconteça. Você se lembrará que é amada." Iracema olhou para o pai confusa. "Por que está dizendo isso? É só uma reunião sobre terras." O velho pajé pegou as mãos da filha. "Apenas prometa, minha filha." "Prometo, pai, mas está me assustando." Antes que pudessem continuar a conversa, Raoni apareceu na entrada da cabana. "Estão prontos? Todos já estão esperando para irmos até a escola." O caminho até a escola de Águas Claras foi silencioso. O grupo da aldeia Guarani, liderado pelo pajé Jurandir, caminhava em fila. Iracema notou que muitas pessoas da cidade paravam para observá-los passar. Algumas com curiosidade, outras com desconfiança. A escola era um prédio simples de tijolos à vista, com um pátio cercado por árvores frutíferas. Dona Conceição esperava na entrada, seu rosto gentil tentando esconder a preocupação. "Que bom que vieram", ela disse, guiando-os para uma sala grande. Os representantes da fazenda já chegaram. Quando entraram na sala, Iracema imediatamente viu Roberto Mendes sentado à mesa, junto com seu filho Carlos e 2 funcionários da fazenda. Algo estranho aconteceu. Seu coração acelerou, como se reconhecesse algo familiar naquele homem. A sala foi organizada com 2 mesas frente a frente. De um lado, os representantes da fazenda. Do outro, os da aldeia. Dona Conceição ficou de pé entre as mesas. "Obrigada a todos por virem", começou a professora. "Estamos aqui para discutir a questão das terras próximas à floresta sagrada." Carlos foi o primeiro a falar, sua voz alta e impaciente. "Não há muito para discutir. Meu pai comprou legalmente essas terras. Temos os documentos." Raoni levantou-se de um salto. "Documentos feitos pelos brancos. Aquelas terras são nossas desde muito antes de vocês chegarem. Se fossem de vocês, teriam papéis provando isso", rebateu Carlos. O pajé Jurandir levantou a mão pedindo calma. "Nossa prova está na terra, nas árvores, nos túmulos de nossos ancestrais. Aquela parte da floresta é sagrada para nós." Roberto olhava fixamente para Iracema, que ainda não havia falado. Ela sentiu o peso daquele olhar, um olhar que parecia conhecê-la. "Para mostrar a importância desta floresta", continuou o pajé, "trouxemos Iracema, que conhece todas as plantas medicinais que crescem apenas naquela área." Iracema abriu sua bolsa e começou a mostrar as plantas, explicando para que cada uma servia. Sua voz era suave, mas firme. "Esta aqui cura infecções graves. Esta outra ajuda mulheres no parto. Sem elas, muitas pessoas sofreriam." Carlos interrompeu com impaciência. "Podem plantar essas ervas em outro lugar. Precisamos dessas terras para o gado, para o progresso da região." As vozes começaram a se elevar novamente. Raoni e Carlos trocavam acusações cada vez mais fortes. A tensão crescia na sala a cada minuto. Então, algo estranho aconteceu.
Sem entender exatamente por quê, Iracema sentiu-se impelida a se levantar. Um silêncio súbito caiu sobre a sala. Ela caminhou lentamente até o centro, entre as duas mesas. Olhou para seu pai, vendo lágrimas nos olhos do velho pajé, depois para Roberto Mendes. Seguindo um impulso que não conseguia explicar, Iracema estendeu a mão e segurou a mão de Roberto. Uma corrente de emoção passou entre eles. Não sei porquê, mas sinto que não devemos brigar, disse ela, sua voz clara no silêncio da sala. Roberto tinha lágrimas nos olhos. Raoni e Carlos olhavam a cena, confusos e chocados. É hora de contar a verdade, disse o pajé Jurandir, sua voz trêmula de emoção. Todos olharam para o velho pajé, que se levantou com dificuldade. Há 20 anos, quando Roberto chegou a esta região, minha filha Jandira o conheceu. Eles se apaixonaram e tiveram um romance secreto. Raoni empalideceu. Carlos arregalou os olhos. Quando Jandira descobriu que estava grávida, ficou com medo. Nossa tribo não aceitaria, nem os fazendeiros. Ela pediu que eu criasse a criança como minha filha. As peças começavam a se encaixar na mente de Iracema. Quando Jandira morreu, contei a verdade a Roberto. Fizemos um acordo. Ele poderia ver a filha crescer de longe, mas só contaríamos a verdade quando ela fosse adulta. O silêncio na sala era absoluto. Iracema olhava do pajé para Roberto, sua mão ainda segurando a do fazendeiro. Você é meu pai? Perguntou ela finalmente, sua voz quase um sussurro. Roberto assentiu, incapaz de falar por um momento. Sim, Iracema, sou seu pai. A sala da escola ficou em completo silêncio após as palavras de Roberto. Iracema sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado. Sua mente tentava processar a verdade que acabara de ouvir. Raoni foi o primeiro a reagir. Com o rosto contorcido de raiva, ele saiu da sala batendo a porta. Carlos levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Isso é mentira, gritou ele, olhando para o pai. Você não pode ter uma filha índia. Carlos, por favor, pediu Roberto. Não quero saber. Carlos também saiu da sala, seguido pelos 2 funcionários da fazenda. Dona Conceição, percebendo a necessidade de privacidade, pediu licença e saiu discretamente. Iracema olhou para o pajé Jurandir, seu pai de criação. As lágrimas desciam pelo rosto enrugado do velho homem. Por que nunca me contou? Perguntou ela, sua voz baixa e trêmula. Por medo, minha filha, respondeu o pajé. Medo de perder você, medo da reação da tribo. Você era tudo que me restava de Jandira. Roberto se aproximou cautelosamente. Não culpe Jurandir. A decisão foi de nós 2. Queríamos proteger você. Iracema passou as mãos pelo rosto, sentindo-se perdida. Preciso de tempo para entender tudo isso. Na manhã seguinte, a aldeia estava dividida. A notícia se espalhou rapidamente e muitos olhavam para Iracema com desconfiança. Ela sentou-se com o pajé Jurandir em frente à sua cabana. Quero passar alguns dias na fazenda, disse ela finalmente. Preciso conhecer meu pai. Roberto. O pajé assentiu lentamente. Entendo, minha filha. Seu coração precisa conhecer as 2 partes de quem você é. Alguns na aldeia estão me tratando como traidora. Eles têm medo do desconhecido. Com o tempo entenderão. Raoni apareceu, seu rosto ainda mostrando raiva. Então é verdade? Você vai para a fazenda dos brancos? Vou conhecer meu pai, Raoni. Não estou abandonando a aldeia. Você escolheu seu lado, Iracema. Não é mais uma de nós. O pajé Jurandir levantou-se com dificuldade. Chega, Raoni. Iracema tem sangue guarani. Esta sempre será sua casa. Naquela tarde, Roberto veio buscar Iracema. Ela carregava apenas uma pequena bolsa com suas poucas roupas e objetos pessoais. O pajé Jurandir a abraçou longamente antes de deixá-la ir. Volte quando seu coração mandar, disse ele. A chegada à fazenda Estrela do Norte foi desconfortável. A casa principal era grande, com varandas amplas e móveis que Iracema nunca tinha visto antes. Carlos não estava presente.
tendo saído logo cedo para evitar o encontro. Este será seu quarto, disse Roberto, abrindo a porta de um cômodo claro e arejado. Iracema entrou hesitante. A cama era grande, com colcha colorida. Havia cortinas floridas nas janelas e uma cômoda de madeira clara. Sobre a cômoda, um porta-retrato com a foto de uma mulher jovem. Minha mãe, murmurou Iracema, pegando o porta-retrato. Jandira, confirmou Roberto. Preparei este quarto há muitos anos, sempre esperando que um dia você pudesse usá-lo. Iracema colocou o porta-retrato de volta na cômoda. Por que você e minha mãe não ficaram juntos? Roberto sentou-se na beirada da cama. Tentamos, mas era complicado. Sua mãe não queria deixar a aldeia. Eu estava começando a fazenda. Planejamos contar a todos quando a situação melhorasse, mas então descobrimos que ela estava grávida. O medo foi maior que o amor. Naquela noite, durante o jantar, Carlos apareceu. Ele sentou-se à mesa sem dizer uma palavra, evitando olhar para Iracema. Seu irmão está trabalhando na cerca norte, disse Roberto, tentando quebrar o silêncio. Ele não é meu irmão, respondeu Carlos secamente. Somos meio-irmãos, quer você aceite ou não, disse Iracema, surpreendendo a si mesma com sua firmeza. Carlos finalmente olhou para ela. Você não pertence a este lugar. Logo vai perceber isso e voltar para sua aldeia. Carlos, repreendeu Roberto. Tudo bem, disse Iracema. Ele tem razão em parte. Não conheço este mundo. Mas também não conhece o meu. Depois do jantar, Roberto levou Iracema até seu escritório. De uma gaveta fechada à chave, tirou um álbum de fotografias. Guardei todas as fotos que tinha com Jandira aqui. Nunca mostrei a ninguém. Iracema passou horas olhando as imagens de sua mãe jovem, sorrindo, muitas vezes ao lado de Roberto em lugares secretos na floresta. Em uma foto especial, os dois estavam à beira do rio cristalino, exatamente no mesmo local onde Iracema gostava de ficar. Ela parecia feliz, comentou Iracema. Era feliz, confirmou Roberto. Jandira tinha um jeito de encontrar alegria nas coisas mais simples. Antes de dormir, Iracema foi até a varanda da fazenda. Dali podia ver as luzes da aldeia do outro lado do rio. Sentiu uma estranha sensação de estar dividida entre dois mundos, sem pertencer completamente a nenhum deles. Iracema acordou cedo no dia seguinte. Após 3 dias na fazenda, começava a se acostumar com os novos horários e rotinas. Roberto mostrou a ela toda a propriedade, explicando como funcionava a criação de gado. Carlos ainda a evitava, mas pelo menos não fazia mais comentários agressivos durante as refeições. Naquela manhã, enquanto tomavam café na cozinha grande da casa, ouviram batidas fortes na porta principal. Joaquim, o capataz, entrou apressado. Seu Roberto, tem um rapaz da aldeia aqui. Diz que é urgente. Iracema levantou-se de um pulo. Um jovem guarani chamado Tupã estava na porta, ofegante por ter corrido. Iracema, o pajé Jurandir está muito doente. Passou a noite inteira com febre alta. O que aconteceu? Perguntou ela, sentindo o coração apertar. Ele ficou na chuva anteontem, fazendo um ritual para pedir orientação aos espíritos. Agora não consegue nem levantar da esteira. Roberto aproximou-se. Vou mandar preparar o carro para levar vocês. Minutos depois, Iracema estava a caminho da aldeia com Tupã, levando uma pequena bolsa com seus pertences. Durante o trajeto, o rapaz contou que o pajé tinha piorado durante a noite, com tosse forte e dificuldade para respirar. Ao chegar na aldeia, Iracema notou que muitos olhavam para ela com desconfiança. Ignorou os olhares e correu para a cabana de seu pai. Dentro, encontrou vovó Jurema e mais 2 curandeiras cuidando dele. O pajé Jurandir estava deitado em sua esteira, respirando com dificuldade, o rosto brilhando de suor. Pai! Iracema ajoelhou-se ao lado dele. O velho pajé abriu os olhos lentamente. Minha filha. Voltou. Claro que voltei. Vou cuidar de você. Vovó Jurema balançou a cabeça. A febre não baixa. Já tentamos todas as ervas. Raoni apareceu na entrada da cabana, seu rosto mostrando uma mistura de preocupação e raiva. Então voltou correndo quando soube que ele estava doente? Onde estava quando ele ficou na chuva chamando seu nome?
Não é hora para isso, Raoni, respondeu Iracema, sem tirar os olhos do pai doente. Ele adoeceu de tristeza porque você o abandonou por aquele fazendeiro. Eu não abandonei ninguém, só fui conhecer meu pai biológico. Vovó Jurema interveio. Chega, Raoni. Iracema está aqui agora e o pajé precisa de silêncio. Raoni saiu, mas seu olhar de acusação ficou gravado na mente de Iracema. Ela examinou o pai cuidadosamente, ouvindo sua respiração e sentindo sua temperatura. Ele precisa de um médico, disse ela finalmente. Não, protestou um dos curandeiros. Nossos remédios são suficientes. Não estão funcionando, Cauê. Ele tem uma infecção no pulmão. Precisa de remédios mais fortes. Iracema saiu da cabana e caminhou até a beira do rio. Usou um espelho pequeno para refletir a luz do sol em direção à fazenda, um sinal que havia combinado com Roberto caso precisasse de ajuda. Não demorou muito para que Roberto aparecesse no outro lado do rio. Vendo Iracema, ele atravessou de barco. Como está Jurandir? Muito mal. Preciso que traga um médico da cidade. Acho que ele tem pneumonia. Roberto assentiu. Vou buscar o Dr. Marcos. Ele é bom. Algumas horas depois, Roberto voltou com um homem de meia idade carregando uma maleta médica. A presença de um médico branco na aldeia causou alvoroço. Alguns indígenas se afastaram, outros olhavam com curiosidade. Dr. Marcos examinou o pajé Jurandir cuidadosamente. É pneumonia, sim, bastante grave. Ele precisa de antibióticos imediatamente. Iracema traduziu o diagnóstico para a vovó Jurema e os outros. Houve protestos. Medicamentos dos brancos vão enfraquecer o espírito dele, disse Cauê. E sem os medicamentos, seu corpo vai enfraquecer até morrer, respondeu Iracema. Podemos usar os dois, nossos remédios tradicionais e os antibióticos. Dr. Marcos, percebendo a situação delicada, falou com respeito. Vejo que vocês estão usando ervas medicinais. Isso é bom. Meus remédios podem trabalhar junto com os de vocês. Finalmente concordaram em aceitar o tratamento combinado. O médico aplicou a primeira dose de antibiótico e deixou mais para os próximos dias. Iracema preparou um chá de ervas que ajudaria a baixar a febre. Durante toda a noite, ela ficou ao lado do pai, colocando panos úmidos em sua testa e ajudando-o a tomar água. Na manhã seguinte, Roberto voltou à aldeia para ver como estava o pajé. Obrigada por trazer o médico, disse Iracema. A febre começou a baixar. Posso falar com ele? Perguntou Roberto. Iracema hesitou, depois assentiu. Roberto entrou na cabana e sentou-se ao lado do velho pajé. Os dois conversaram em voz baixa por alguns minutos. Quando saiu, os olhos de Roberto estavam marejados. O que ele disse? Perguntou Iracema. Que devemos cuidar um do outro, não importa o que aconteça. Naquela noite, enquanto Iracema descansava um pouco, Raoni reuniu um grupo de jovens guerreiros atrás da cabana do conselho. O pajé está fraco. Os brancos estão entrando na aldeia. É hora de mostrarmos nossa força. O que sugere? Perguntou Ubirajara. Um ataque à fazenda Estrela do Norte. Não para machucar pessoas, mas para mostrar que não somos fracos. Quando? Perguntou outro jovem. Amanhã à noite. Roberto estará ocupado vindo visitar o pajé. A fazenda estará vulnerável. Enquanto os guerreiros discutiam os detalhes do plano, Iracema dormia inquieta ao lado do pai. Em seu sonho viu sua mãe, Jandira, de pé na margem do rio. Ela sorria e dizia palavras que Iracema não conseguia entender completamente. Você é a ponte, minha filha. Não deixe que o rio separe o que o coração pode unir. Iracema acordou sobressaltada, sentindo que algo importante estava para acontecer. Iracema passou o resto da noite acordada, pensando no estranho sonho com sua mãe. Pela manhã, o pajé Jurandir parecia um pouco melhor. A febre havia diminuído, embora ele ainda respirasse com dificuldade. Como se sente, pai? Perguntou Iracema, ajudando-o a beber um pouco de chá. Um pouco melhor, respondeu o velho pajé com voz fraca. Os espíritos me visitaram esta noite. Descanse mais. Vou buscar água fresca. Ao sair da cabana com um pote de barro, Iracema ouviu vozes vindas de trás da cabana de Ubirajara.
Curiosa, aproximou-se sem fazer barulho. Era Raoni falando com um grupo de jovens guerreiros. Já expliquei o plano para todos. Encontramos na clareira da lua cheia quando o sol se pôr. Pintaremos os rostos e atacaremos a fazenda à noite. E o gado? Perguntou um dos jovens. Vamos soltar o gado primeiro para criar confusão. Enquanto os peões tentam juntar os animais, atacamos o depósito de sementes. Não queremos machucar ninguém, apenas mostrar nossa força. Iracema sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Deixou o pote de água no chão e correu para confrontar Raoni. O que pensa que está fazendo? Ela perguntou, entrando no círculo de guerreiros. Raoni pareceu surpreso por um momento. Depois, seu rosto endureceu. Isto não é assunto seu, Iracema. Volte para seu pai doente. É assunto meu, sim. Você está planejando atacar a fazenda do meu pai. Seu pai? Raoni riu sem humor. Você mal o conhece. Isso não importa. A violência só vai piorar tudo. Iracema olhou para os outros jovens, tentando fazê-los entender. Pensem no que o pajé Jurandir diria. Ele nunca aprovaria um ataque. Alguns pareceram hesitar, mas Raoni deu um passo à frente, enfrentando Iracema. Se você não está conosco, está contra nós. O pajé está fraco e doente. Alguém precisa proteger nossa tribo. Isso não é proteção, é vingança. Iracema percebeu pelos olhares determinados que não conseguiria convencer Raoni e seus seguidores. Decidiu que precisava avisar Roberto e Carlos imediatamente. Voltou rapidamente para a cabana de seu pai. Preciso sair por algumas horas, disse ela ao pajé. Vovó Jurema vai ficar com você. O que aconteceu? Perguntou o velho, percebendo a agitação da filha. Raoni está planejando um ataque à fazenda. Preciso impedir. O pajé Jurandir tentou se levantar, mas estava fraco demais. Cuidado, minha filha. Raoni está cego pela raiva. Iracema correu pela trilha que levava à cidade, esperando encontrar alguém com uma canoa para atravessar o rio. No caminho, encontrou Dona Conceição, que voltava de visitar uma família na aldeia. Iracema, por que tanta pressa? Dona Conceição, que bom encontrá-la. Raoni está planejando atacar a fazenda Estrela do Norte hoje à noite. Preciso avisar Roberto e Carlos. A professora arregalou os olhos. Meu Deus, isso pode acabar muito mal. Preciso atravessar o rio. Você tem como me ajudar? João Pescador está com a canoa dele logo ali. Ele pode te levar. Vou até a cidade avisar a polícia. Iracema assentiu, grata. Obrigada. Por favor, peça que não venham armados. Não quero que ninguém se machuque. João Pescador aceitou levar Iracema até a outra margem do rio. Ela correu o mais rápido que pôde até a fazenda. Chegando lá, encontrou Carlos dando ordens aos funcionários no curral. Você? O que faz aqui? Perguntou ele surpreso. Onde está Roberto? Preciso falar com vocês dois. Meu pai foi até Águas Claras resolver alguns negócios. Deve voltar no fim do dia. Iracema respirou fundo, tentando se acalmar. Carlos, escute. Raoni e outros guerreiros da aldeia estão planejando atacar a fazenda hoje à noite. Vão soltar o gado e incendiar o depósito de sementes. Carlos a olhou com desconfiança. Como sei que não é uma armadilha? Por que eu viria avisar se fosse uma armadilha? Não quero que ninguém se machuque, nem da fazenda, nem da aldeia. Algo no tom desesperado de Iracema convenceu Carlos. Ele chamou Joaquim, o capataz. Reúna os homens. Precisamos nos preparar para um possível ataque. Vocês têm armas? Perguntou Iracema preocupada. Algumas espingardas no escritório. Não, isso só vai piorar tudo. Se alguém sair ferido ou morto, nunca haverá paz. Carlos pensou por um momento. Qual é sua sugestão, então? Vamos preparar uma armadilha para capturar, não para ferir. Podemos cavar buracos e cobrir com folhagem, preparar cordas para imobilizar. Carlos olhou para ela com uma expressão que misturava surpresa e um novo respeito. Nunca pensei que diria isso, mas seu plano faz sentido. Os dois passaram as horas seguintes organizando as defesas da fazenda. Carlos reuniu os funcionários e explicou a situação.
Alguns queriam usar armas, mas ele insistiu no plano não violento de Iracema. Enquanto trabalhavam lado a lado, Carlos perguntou: por que está nos ajudando contra seu próprio povo? Não estou contra meu povo. Estou tentando impedir que uma tragédia aconteça. Vocês também são minha família agora. Carlos ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras dela. Na aldeia, o pajé Jurandir, mesmo fraco, percebeu que algo estava errado. Chamou um dos poucos jovens que não seguiu Raoni. Tupã, o que Raoni está planejando? O jovem hesitou, depois contou sobre o plano de ataque. O velho pajé tentou se levantar, mas sua força falhou. Tupã o ajudou a sentar-se. Preciso ir até lá, ajude-me a levantar. Mas, pajé, você está muito fraco. Se não impedirmos isso, muitos podem morrer. A paz que construímos por anos pode acabar em uma noite. Com dificuldade, o pajé Jurandir levantou-se, apoiado em Tupã. Na fazenda, a noite começava a cair. Iracema e Carlos observavam a escuridão crescente da floresta, sabendo que Raoni e seus guerreiros se aproximavam. A escuridão da noite cobriu a fazenda Estrela do Norte. O céu sem lua tornava tudo ainda mais tenso. Carlos havia posicionado os funcionários em pontos estratégicos, seguindo o plano que ele e Iracema tinham desenvolvido. Alguns estavam escondidos perto do curral, outros próximos ao depósito de sementes. Todos tinham cordas e redes, mas nenhuma arma. Acha que eles realmente virão? Sussurrou Carlos para Iracema. Os dois estavam agachados atrás de uma cerca, observando a beirada da floresta. Tenho certeza. Raoni não desiste fácil quando coloca algo na cabeça. Como confirmando suas palavras, sombras começaram a se mover na borda da floresta. Eram cerca de 10 figuras, com rostos pintados para a guerra, movendo-se silenciosamente em direção ao curral. Lá estão eles, disse Carlos. Lembre-se, ninguém deve se machucar, insistiu Iracema. Raoni e seus guerreiros chegaram ao curral. Com movimentos rápidos, abriram a porteira e começaram a espantar o gado. Os animais, assustados, começaram a correr e mugir alto, criando a confusão planejada. Seguindo o plano, os funcionários da fazenda acenderam tochas e saíram de seus esconderijos, mas apenas para tentar acalmar os animais, não para confrontar os invasores. Raoni e 2 outros guerreiros aproveitaram a distração e correram em direção ao depósito de sementes. Carlos, vendo o movimento, correu para interceptá-los. Iracema o seguiu, temendo o pior. Parem! Gritou Carlos, colocando-se entre Raoni e a porta do depósito. Raoni parou, segurando uma tocha acesa. Seu rosto pintado com linhas vermelhas e pretas parecia ainda mais ameaçador à luz do fogo. Saia da frente, filho do fazendeiro. Não queremos machucar você. Não vou deixar que destruam nossa propriedade. Raoni deu um passo à frente, desafiador. Estas terras eram nossas antes mesmo de seu pai nascer. Carlos avançou também, os punhos cerrados. Os 2 homens começaram a lutar. Carlos era mais forte, mas Raoni conhecia técnicas de luta indígenas e era mais ágil. A luta se intensificou rapidamente, com golpes cada vez mais violentos. Iracema correu até eles desesperada. Parem! Os 2! Isso não vai resolver nada. Ela tentou se colocar entre os 2, mas Raoni, em um movimento brusco para se livrar de Carlos, acabou empurrando Iracema com força. Ela caiu para trás, batendo a cabeça em uma pedra. Um filete de sangue escorreu por sua testa. Vendo o sangue de Iracema, tanto Carlos quanto Raoni pararam imediatamente. Carlos correu para ajudá-la, enquanto Raoni ficou paralisado, a tocha ainda em sua mão, o horror estampado em seu rosto. Iracema! Gritou Carlos, ajoelhando-se ao lado dela. Nesse exato momento, uma figura surgiu da escuridão, caminhando lentamente com a ajuda de uma bengala. Era o pajé Jurandir, visivelmente fraco, mas com determinação no olhar. Tupã o acompanhava, ajudando-o a se manter de pé. O que fizemos? Murmurou o velho pajé, olhando para Iracema caída no chão. Raoni abaixou a cabeça, envergonhado. A tocha em sua mão tremia. Tio, eu não queria.
Ela se meteu na frente. O pajé Jurandir levantou a mão, pedindo silêncio. Seu olhar de decepção para Raoni era mais poderoso que qualquer palavra. Ele caminhou com dificuldade até Iracema, que começava a se sentar, atordoada, mas consciente. Olhem o que estamos fazendo, disse o pajé, sua voz fraca, mas clara. O sangue de Iracema corre tanto em nossas veias quanto nas deles. Somos todos uma família. Raoni, envergonhado, abaixou sua tocha. Os outros jovens guerreiros, vendo seu líder recuar, também pararam seu ataque. Carlos ajudou Iracema a se levantar, mostrando genuína preocupação. Você está bem? Perguntou ele. Estou, só um corte, respondeu Iracema, tocando a testa dolorida. Nesse momento, faróis iluminaram a cena. Um carro se aproximava rapidamente pela estrada da fazenda. Roberto saltou do veículo antes mesmo de ele parar completamente. O que aconteceu? Gritou ele, correndo em direção ao grupo. Quando viu Iracema ferida, seu rosto empalideceu. Minha filha! Ele correu para ela, ignorando completamente os guerreiros armados ao redor. Seu instinto paternal era evidente para todos. Estou bem, pai, assegurou Iracema. Roberto olhou para o pajé Jurandir, que mal conseguia ficar de pé. Sem hesitar, Roberto ajoelhou-se diante do velho pajé. Perdoe-me, Jurandir. Todo este conflito começou por minha causa, por minha ganância, meu orgulho. O pajé colocou a mão na cabeça de Roberto. Não é hora de atribuir culpas, mas de construir pontes. Roberto levantou-se e olhou para todos ao redor. Os funcionários da fazenda, os jovens guerreiros, Carlos, Raoni e Iracema. A partir de hoje não haverá mais planos para expandir a fazenda para as terras sagradas. Vou cancelar todos os papéis, todas as compras. E mais, quero propor uma parceria com a aldeia. Que tipo de parceria? Perguntou Raoni, desconfiado. Uma em que possamos trabalhar juntos, usar parte de minhas terras para cultivar aquelas plantas medicinais que Iracema mostrou. Criar um negócio que beneficie ambos os lados. O pajé Jurandir sorriu, apesar da fraqueza. É assim que se constrói o futuro, não com tochas e brigas, mas com mãos estendidas. Enquanto Carlos levava Iracema para dentro da casa para cuidar de seu ferimento e os funcionários da fazenda começavam a recolher o gado espalhado, Roberto e o pajé Jurandir conversavam como velhos amigos. Raoni observava de longe, ainda processando tudo o que havia acontecido. A noite que começara com ódio e violência terminava com uma promessa de paz. 3 meses se passaram desde a noite do confronto na fazenda Estrela do Norte. As cicatrizes foram curando, tanto as físicas quanto as do coração. A pequena marca na testa de Iracema mal podia ser vista agora, escondida entre os fios de seu cabelo castanho claro. Numa ensolarada manhã de sábado, Iracema caminhava entre fileiras de plantas medicinais que agora cresciam em uma área especial da fazenda. Ela se abaixou para examinar as folhas de uma planta de quebra-pedra. Estão crescendo bem, disse Roberto, aproximando-se com um chapéu de palha para se proteger do sol forte. Melhor do que na floresta em alguns casos, respondeu Iracema sorrindo para o pai. Quem diria que estas terras seriam tão boas para nossas plantas? O projeto de ervas medicinais havia começado como uma pequena ideia após a noite do confronto, mas cresceu rapidamente. Roberto destinou 2 alqueires de terra para o cultivo de plantas tradicionais guarani, e Iracema coordenava tudo, usando o conhecimento que aprendeu com o pajé Jurandir. Já recebemos mais 3 encomendas de farmácias de Cuiabá, informou Roberto. Eles estão impressionados com a qualidade dos nossos extratos. Iracema sorriu com orgulho. O nossos, na frase de Roberto, significava muito. Era um projeto verdadeiramente conjunto. A terra e os recursos da fazenda, o conhecimento tradicional da aldeia. Do outro lado do terreno, Carlos estava conversando com Potira, uma jovem da tribo que trabalhava no cultivo de ervas. Os dois riam, enquanto ela tentava ensiná-lo palavras em Guarani. Meu irmão está aprendendo rápido, comentou Iracema. Roberto assentiu, observando o filho com carinho. Nunca pensei que veria Carlos assim. Ele mudou. Todos mudamos,
respondeu Iracema. Na aldeia também havia mudanças. O pajé Jurandir, recuperado de sua pneumonia, agora liderava a tribo com a ajuda de um conselho que incluía tanto os anciãos quanto os jovens. Raoni fazia parte deste conselho, usando sua energia para proteger a floresta de maneira pacífica. Vamos até o rio? Convidou Roberto. Quero mostrar como está a ponte. A grande novidade em Águas Claras era a construção de uma ponte sobre o rio cristalino. Não uma ponte qualquer, mas uma feita de madeira local, decorada com símbolos tanto da fazenda quanto da aldeia. Ao chegarem à margem do rio, Iracema viu que a estrutura da ponte estava quase pronta. Trabalhadores da fazenda e homens da aldeia trabalhavam lado a lado, erguendo vigas e pregando tábuas. Em 2 semanas estará pronta para a inauguração, disse Roberto. É linda, murmurou Iracema, emocionada. Por tanto tempo o rio havia sido uma divisão entre 2 mundos e agora seria um ponto de encontro. Raoni estava entre os trabalhadores. Vendo Iracema, ele se aproximou. Seu rosto estava diferente, mais sereno do que nos tempos de raiva. Vai ficar pronta a tempo para a festa, disse ele. Mal posso acreditar que você está ajudando a construir, comentou Iracema. Eu estava errado, Iracema. Pensei que só existissem 2 lados. Nós contra eles. Agora vejo que podemos estar do mesmo lado. Naquela tarde houve uma reunião na escola para planejar a festa de inauguração da ponte. Dona Conceição, sentada à frente da sala, anotava ideias no quadro. Teremos comidas tradicionais da aldeia e da cidade, ela dizia. Músicas de ambas as culturas. E as crianças da escola farão apresentações. Meu pai quer fazer uma cerimônia tradicional de bênçãos, informou Iracema, para abençoar a ponte e todos que a usarem. Perfeito, exclamou Dona Conceição. Será um dia histórico para Águas Claras. 2 semanas depois, toda a cidade se reuniu para a inauguração da ponte. Havia mesas com alimentos tradicionais, mandioca, pamonha, peixe assado na folha de bananeira da aldeia, churrasco, arroz carreteiro e doces da cidade. Crianças corriam de um lado para outro, pintadas com urucum. O pajé Jurandir, vestido com suas roupas cerimoniais, estava ao centro da ponte, junto com Roberto. Os 2 homens, antes separados por desconfiança, agora sorriam um para o outro como velhos amigos. Povo de Águas Claras, começou Roberto. Hoje não inauguramos apenas uma ponte de madeira. Construímos uma ligação entre 2 povos que por muito tempo viveram separados pelo rio. O pajé Jurandir ergueu seu cajado. Esta ponte nos lembra que somos todos filhos da mesma terra. O rio que nos separava agora nos une, pois podemos cruzá-lo com facilidade. Após a cerimônia, enquanto todos celebravam, o pajé chamou Iracema para um canto mais tranquilo. Há algo que nunca te contei, minha filha, disse ele, sua voz baixa e emocionada. Antes de morrer, sua mãe Jandira teve um sonho. Que sonho? Perguntou Iracema, curiosa. Ela viu um futuro onde sua filha uniria 2 povos que viviam separados. Foi uma das razões por que eu e Roberto esperamos tanto para contar a verdade. Queríamos que você estivesse pronta para cumprir seu destino. Iracema olhou para a ponte, para as pessoas celebrando juntas, para seu pai biológico e seu pai de criação conversando como amigos. Vocês sabiam que isso aconteceria? Não como aconteceu, mas sabíamos que você seria especial, que traria mudança. Iracema abraçou o velho pajé emocionada. Depois, todos se reuniram para o grande momento, a travessia oficial da ponte. O pajé Jurandir e Roberto foram os primeiros, seguidos por Iracema, Carlos, Raoni e todo o povo de Águas Claras. Enquanto caminhavam, Iracema sentiu uma presença ao seu lado. Não havia ninguém visível, mas ela sabia de alguma forma que sua mãe Jandira estava ali, caminhando com ela, sorrindo pelo sonho realizado. A travessia da ponte marcou o início de uma nova era para Águas Claras. 5 anos se passaram desde aquele dia histórico, e as mudanças foram maiores do que qualquer um poderia imaginar. Numa manhã ensolarada, Iracema caminhava pelo grande galpão onde as ervas medicinais eram processadas. Mulheres da aldeia e funcionárias da fazenda trabalhavam juntas, separando, secando
e embalando plantas. O cheiro doce e fresco enchia o ar. Dona Iracema, chegou mais uma encomenda de São Paulo, disse Maria, uma das trabalhadoras. Querem o dobro do remédio para a asma. Ótimo, respondeu Iracema sorrindo. Vamos precisar colher mais folhas de guaco esta semana. O projeto de ervas medicinais havia se tornado um grande sucesso. Produtos feitos com conhecimento tradicional guarani eram vendidos em todo o Brasil e até enviados para outros países. O dinheiro ajudava a melhorar a vida na aldeia e preservar grandes áreas da floresta. Saindo do galpão, Iracema caminhou até a escola, agora muito maior que antes. Crianças da aldeia e da cidade brincavam juntas no pátio. Dona Conceição, diretora da escola, vinha em sua direção. Bom dia, Iracema. Vim lembrá-la que hoje é dia de história com o pajé Jurandir. Ele nunca esqueceria, sorriu Iracema. Meu pai adora ensinar as crianças. Dentro da escola, numa sala especial decorada com artesanato indígena, o pajé Jurandir, agora bem idoso, estava sentado em uma cadeira de madeira entalhada. Ao redor dele, 20 crianças sentadas no chão ouviam com atenção suas histórias sobre a floresta e os animais. E assim a onça aprendeu a respeitar o rio, concluiu o pajé uma de suas histórias. Uma menina levantou a mão. Pajé, você pode ensinar a gente a fazer remédio de folhas? O velho sorriu, seus olhos brilhando apesar da idade. Claro que posso, Mariana. Na próxima aula trarei algumas plantas para mostrar. Iracema observava da porta, emocionada. Seu pai passava seus conhecimentos não apenas para jovens da tribo, mas para todas as crianças interessadas. As tradições guarani não se perderiam. Depois da aula, ela acompanhou o pai até sua nova casa, construída entre a aldeia e a fazenda. Era uma casa simples, mas confortável, que combinava estilos tradicionais e modernos. Como se sente hoje, pai? Bem, muito bem, respondeu o pajé. Os jovens aprendizes estão progredindo. Até mesmo alguns filhos dos fazendeiros estão aprendendo sobre as plantas e os espíritos. Na varanda da casa do pajé encontraram Roberto. Aos 50 anos, ele tinha mais cabelos brancos, mas seu olhar continuava forte e determinado. Ele carregava um gravador. Pronto para mais uma gravação, Jurandir? Roberto agora colecionava histórias. Gravava relatos dos mais velhos, tanto da fazenda quanto da aldeia, preservando a memória da região. Ele já tinha centenas de horas gravadas, incluindo a história de seu amor com Jandira. Sempre pronto, amigo, respondeu o pajé. Deixando os dois conversando, Iracema seguiu para a casa onde vivia com seu marido, Lucas. Eles se conheceram quando ele veio trabalhar no posto de saúde local, 3 anos antes. Lucas se apaixonou tanto por ela quanto pela comunidade. Juntos, criaram uma clínica que combinava medicina tradicional e moderna. Ao chegar em casa, encontrou Lucas no quintal, brincando com o cachorro da família. Como está nossa pequena? Perguntou ele, se aproximando para beijá-la e colocar a mão em sua barriga de 7 meses de gravidez. Mexendo muito hoje, respondeu Iracema sorrindo. De longe viram Carlos e Potira voltando do pomar com seu filho de 2 anos, Cauê. O menino corria na frente, seus cabelos pretos brilhando ao sol. Tia Iracema, gritou Cauê correndo para abraçá-la. Carlos e Potira se casaram em uma cerimônia que misturou tradições ocidentais e indígenas. Moravam em uma casa construída exatamente na linha que antes separava a fazenda e a aldeia. Carlos agora administrava a fazenda, já que Roberto havia se aposentado parcialmente. Papai disse que você vai me levar para ver os bezerros novos, disse Cauê, animado. Amanhã, pequeno, prometeu Iracema. Naquela tarde, Raoni chegou à cidade em sua caminhonete com adesivos da patrulha florestal. Ele havia se tornado um guardião da floresta respeitado em toda a região. Dava palestras em escolas e universidades sobre preservação ambiental. Trouxe visitantes, anunciou ele para Iracema. Jornalistas do Rio de Janeiro. Querem conhecer nossa história. A fama de Águas Claras havia se espalhado. Frequentemente, jornalistas, pesquisadores e turistas chegavam para conhecer o lugar onde 2 mundos que pareciam destinados ao conflito
encontraram uma forma de viver em harmonia. Vou chamar papai Roberto, disse Iracema. Ele adora contar nossa história para os visitantes. À noite, uma grande mesa foi montada ao ar livre, perto da ponte sobre o rio cristalino. Era o aniversário de 73 anos do pajé Jurandir, e toda a comunidade se reuniu para celebrar. Roberto e o pajé sentaram-se lado a lado, observando com orgulho as pessoas ao redor. Indígenas e não indígenas conversando, comendo, cantando juntos. Crianças correndo livres de um lado para outro, sem saber que um dia houve uma divisão. Fizemos um bom trabalho, velho amigo, disse Roberto, erguendo seu copo para um brinde. Nós começamos, respondeu o pajé. Eles continuarão. Iracema, sentada com a mão sobre sua barriga, observava a cena com emoção. Seu filho nasceria em um mundo onde não precisaria escolher entre dois lados, mas poderia abraçar ambos como partes de sua identidade. No que está pensando? Perguntou Lucas, segurando sua mão. Em como a vida dá voltas, respondeu ela. Em como um rio que separava agora une. Sob o céu estrelado do Mato Grosso, com o suave som das águas do rio cristalino, o povo de Águas Claras celebrava não apenas o aniversário do velho pajé, mas a história que construíram juntos. Uma história que começou com divisão e desconfiança, mas que se transformou em um exemplo de respeito e cooperação para todo o Brasil.